Evolução histórica das eleições no Brasil. As eleições das vilas eram uma tradição dos portugueses. Logo após fundarem as vilas e cidades, já realizavam votações para eleger os que iriam governar naquela região fundada. Entre os cargos eram disponibilizados estavam o de vereador e de juiz ordinário. O voto era direito exclusivo das pessoas com maior poder aquisitivo, entre outras prerrogativas. Somente os maiores de 25 anos podiam votar. Mulheres, assalariados e escravos não podiam escolher representantes nem governantes. Em 1890, surgia a primeira lei eleitoral da República, promulgada por Marechal Deodoro da Fonseca, organizada por Aristides Lobo. Tratava-se sobre as qualificações dos eleitores. O sistema presidencialista. A primeira Constituição republicana criou o sistema presidencialista que ficou conhecido como eleição de Deodoro. O presidente e o vice-presidente por maioria absoluta de votos. Em 1891, promulga-se a Constituição e elege Deodoro da Fonseca no dia seguinte. O coronelismo era um plano entre grandes proprietários de terras e que tinham participação da Guarda Nacional. O plano visava controlar o eleitorado regional, organizar as propagandas dos candidatos oficiais, fiscalizar os votos não secretos dos eleitores e fazer a apuração final. Em 1916, o Poder Judiciário ficou responsável pelo alistamento eleitoral, pois o presidente Venceslau Braz sancionou a Lei 3.139. O Brasil foi criado em 1932. Esse código, por sua vez, criou a Justiça Eleitoral, que se tornou responsável pelo alistamento eleitoral, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos e as regulações das eleições federais, estaduais e municipais. O voto secreto veio também com o Código Eleitoral, dispôs essa questão, o voto feminino e o sistema de representação proporcional. Esse código já previu o uso da máquina de votar, porém só foi efetivado na década de 90. O regime militar. O processo eleitoral no período do regime militar, entre a disposição de João Goulart e a eleição de Tancredo Neves, sofreu várias alterações na legislação eleitoral. Todas essas alterações visavam interesses próprios. Foram alterados a duração de mandatos, cassou direitos políticos, decretou eleições indiretas para o presidente da República, governadores dos estados e dos territórios, para prefeitos e dos municípios, instituiu as candidaturas natas, o voto vinculado, as sublegendas e alterou o cálculo para o número de deputados da Câmara. A emenda constitucional número 25 alterou alguns dispositivos da Constituição Federal e restabeleceu eleições diretas para presidente e vice-presidente da República, para prefeitos e vice-prefeitos das capitais e dos estados e, além disso, aboliu a fidelidade partidária e revogou a adoção do sistema distrital misto. A Justiça Eleitoral, desde 1930, é responsável por toda a organização eleitoral, ou seja, alistamento, organização das mesas de votação, apuração de votos, proclamação e diplomação dos eleitos. Máquina de votar foi implementada no ano de 1985, mediante a Lei 7.444, que teve como objetivo o processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral e revisão do eleitorado. A estrutura da Justiça Eleitoral é um órgão de jurisdição especializada que integra o Poder Judiciário, sendo assim é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. É composta por cartórios eleitorais, juízes, tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem sua sede em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura eleitoral das eleições. Em todas as capitais existe um Tribunal Regional Eleitoral com o poder de julgar as ações eleitorais do Estado e apurar e realizar grande parte do processo eleitoral. Os cartórios eleitorais têm sede em vários municípios e têm o objetivo de prestar serviços aos eleitores. No período imperial brasileiro, o voto era chamado de censitário porque era apenas para pessoas com alta renda, e o voto por procuração, um eleitor cedia seu direito de voto a outro. Comparação do sistema eleitoral brasileiro e o sistema eleitoral americano. Enquanto no Brasil o voto é obrigatório, nos Estados Unidos, o voto é indireto e facultativo. O órgão que define o processo eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Nos Estados Unidos, tem autonomia para definir as regras do processo eleitoral. Enquanto no Brasil, o voto popular decide quem é o vencedor das eleições. Nos Estados Unidos, o voto é feito por um colégio eleitoral. Enquanto no Brasil existe horário político, nos Estados Unidos isso não existe.
No Brasil existem as urnas eletrônicas e cada estado nos Estados Unidos possui autonomia para escolher o seu sistema de voto. Outra diferença interessante é que no Brasil existem diversos partidos políticos, enquanto nos Estados Unidos existem apenas 2. Nossa equipe é formada por Andressa Vitória, Ana Gabriela, Francisco de Assis, Jacivane, Jussara Lisingrid e Luane Pereira dos Santos.